Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês, alunos? Bom, nossa aula de produção de texto, lembram que vocês estão me devendo? Quem não mandou ainda, sei que alguns já mandaram, mas quem não mandou da semana passada, façam, tá? Me mandem, porque hoje a gente já tem outra produção. Então, hoje nós vamos falar sobre um gênero é, que é um subgênero, na verdade, da carta. Então, nós vamos ver a carta aberta, exposição de uma ideia de interesse coletivo. Então, o que é uma carta? Uma carta aberta. Então, a carta aberta, alunos, ela é um gênero textual com função, prestem bem atenção, com função de direcionar alguma mensagem, questionamento ou solicitação de determinado indivíduo ou grupo para alguma pessoa ou organização de reconhecimento público. Então, por meio desse texto, o autor procura defender um ponto de vista e convencer não apenas o destinatário, como também o público que tiver acesso a essa carta. Tá? Então, é um texto argumentativo, que vai precisar de um ponto de vista, né, que é a tese, uma opinião, e argumentos, tá certo? Então, a carta aberta, por que esse adjetivo aberta aqui, né? Então, perdão, me engasguei aqui. Então, esse adjetivo aberto, ele serve para marcar o seu caráter público, porque ela é aberta para todo mundo, né? Porque ela é utilizada para se posicionar, questionar ou solicitar algo a alguma pessoa ou instituição que possua uma visibilidade, né? Um reconhecimento social. Então, com esse gênero, pode-se exercer funções cidadãs por meio da publicização de seu posicionamento crítico, solicitação e sugestão de medidas políticas. Tá? Então, nós já vimos, se eu não me engano, a carta pessoal e a carta aberta, ela é pública. Então, ou seja, ela é divulgada em meios de comunicação no intuito de compartilhar a mensagem e posicionamento exposto no texto. Então, vamos fazer aqui a leitura na página, deixa eu só achar bem certinho aqui, página 21, então, do livro de produção de texto. Então, lá diz carta aberta, exposição de uma ideia de interesse coletivo em defesa da Amazônia. O texto a seguir é uma carta aberta. Nela, artistas brasileiros escrevem em defesa da floresta amazônica. Então, carta 1. Carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia. Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Da área total, já desmatamos 16%, o equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde, que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Depois de tombada na sua pujança, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros que a humilham ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o Pacto de Harmonia Homem-Natureza entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver. Mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmos
heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua. Como no passado enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso, como a área a ser vencida e conquistada. Um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos, ou então uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo irresponsável. O desmatamento e o incêndio são o símbolo da nossa incapacidade de compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-lo. Um país que tem 165 mil quilômetros quadrados de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É urgente que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais. Portanto, a nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, onde se lê: a floresta amazônica é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Assim, deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica já. É hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história. Então, somos um povo da floresta. Então, aqui nós temos um exemplo de carta aberta. Viram que tem uma tese, né, que tem uma opinião e tem argumentos. E também ele é escrito na primeira pessoa, né, ali o nós, porque são vários artistas. E onde que foi publicado? Foi publicado no site www.amazoniaparasempre.com.br. Tá? Então, é um manifesto de 2018. Número 2 aqui. O texto foi publicado no site Amazônia para Sempre. Letra A. Qual é a finalidade desse texto? Ou seja, qual o objetivo desse texto? É o quê? O que eles estão fazendo ali nesse texto? Eles estão denunciando, né? Então, a finalidade é tanto denunciar a devastação da Amazônia, como convocar o público em geral a se manifestar contra essas ações que prejudicam o meio ambiente. Então, além de denunciar essa devastação, eles, né, quem escreveram, né, foi escrito por vários artistas, eles convocam o público em geral para se manifestar contra essas ações, né, que prejudicam o meio ambiente. Letra B. Quem ele espera atingir ou comover? A população brasileira de maneira geral, né, todos. Número 3. Releia o título do texto. Carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia. Que informações sobre o texto você identifica nesse título? Então, aqui, carta aberta, a gente consegue identificar o gênero, né, o gênero textual, quem que produziu, que foram os artistas brasileiros, e o assunto. Então, veja, só pelo título a gente identifica que gênero textual que é, quem que produziu e o assunto. Número 5. Essa 4 a gente pode fazer em sala de aula, tá? Número 5. Assinale as afirmações verdadeiras considerando o conteúdo dessa carta aberta. Letra A. Foi escrita para comemorar o fim do desmatamento da Amazônia? Logicamente não. Né? Letra B. Critica as comemorações sobre a redução do desmatamento da Amazônia na época. Sim, ele faz uma crítica. Letra C. Afirma que não existem motivos para comemorar, pois o desmatamento da Amazônia continua gigantesco. Essa verdadeira também. Letra D. Informa que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas tem papel ambiental importante para o Brasil e para o mundo. Sim, lá no meio do texto ele fala que a Amazônia... Porque vocês já ouviram falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, não é, tá? Mas ela tem um papel
ambiental muito importante. Então, sim, essa a gente consegue assinalar como verdadeira porque aparece ali no texto. Letra E. Afirma que o ambientalista Chico Mendes defendeu a floresta com sua vida. Sim, fala, né, lá sobre o Chico Mendes e que ele defendeu, né, ele morreu para defender a floresta. Letra F. Reconhece que não existem alternativas para os produtores rurais e para a pecuária. Essa é falsa. Claro que reconhece ele que existem alternativas, né? Letra G. Considera que a floresta impede o progresso. Muito pelo contrário, né? Letra H. Reproduz o quarto parágrafo do artigo 225 da Constituição Federal, que aborda a preservação da floresta amazônica por considerá-lo patrimônio nacional. Sim, traz ali o quarto parágrafo, né? Número 6. Escolha um dos tópicos não verdadeiros e reescreva-o de acordo com o conteúdo da carta aberta. Então, ali, por exemplo, quando ele fala foi escrita para comemorar o fim do desmatamento da Amazônia, ou reconhece que não existem alternativas. Vocês podem procurar ali no texto o que eles falam sobre isso, né? O contrário sobre isso e reescrever, tá certo? Número 7. Releia este trecho da carta. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde, que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Letra A. Considerando seus conhecimentos anteriores sobre o assunto, né, você também pode pesquisar para ter certeza o que é fato e o que é opinião nesse trecho. Então, nesse trecho, o que predomina são fatos. Né? Certamente é preciso acreditar nas informações que são confiáveis por se tratar de uma carta aberta com um grande nível de responsabilidade e de comprometimento social. Tá certo? Mas vocês podem pesquisar. Ó, eu falei para vocês que muitas pessoas falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas não é o pulmão do mundo. E vocês podem pesquisar para ver se é ou se não é o pulmão do mundo, né? Verificar esse fato, tá certo? Letra B. Essa parte do texto apresenta uma metáfora. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Explique o que isso significa. Então, chamar a Amazônia de pulmão do mundo foi uma forma de dizer que a floresta era considerada como grande produtora de oxigênio. Mas isso se falava, às vezes algumas pessoas ainda falam, só que essa informação ela já foi contestada. Tá? Então, ela não é verdadeira. Então, na sequência do texto, porém, fica evidente que caso a floresta amazônica continue a ser destruída, isso afetará o regime de chuvas em outras regiões e o clima no mundo, trazendo mais aquecimento global, além da extinção de milhares de espécies animais, né, e vegetais. Número 8. Releia o outro trecho observando a linguagem. Depois de tombada na sua pujança, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros que a humilham ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Letra A. Nesse trecho da carta prevalece a linguagem científica, objetiva ou subjetiva. Lembrando que científica é aquela que traz termos, né? Termos da ciência, uma linguagem mais específica da área, né? E não, aqui não traz uma linguagem científica. Objetiva é aquela que só apresenta o fato sem, né, dar uma opinião, sem mostrar um juízo de valor. E não, ela é subjetiva, né? Traz aqui um juízo de valor, né? Traz adjetivos que o autor coloca.
né? Então, é um trecho subjetivo. Letra B. O trecho que se refere ao verde da mata é: humilham ao semear capim? Não. Depois de tombada na sua pujança? Não. Ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, né? Esmeralda é da cor verde, e que é uma preciosidade. Então, faz essa comparação aí com a floresta, né? Ao verde na mata. Letra C. Nesse trecho da carta, o uso da expressão estuprada por madeireiros inescrupulosos revela, vamos ver, apoio aos ambiciosos, sem escrúpulos, sem limites? Apoio? Não, né? Medo da violência cometida? Não. Admiração? Muito menos, né? E sim, desprezo pelos que desmatam a floresta, comparando-os aos que cometem abusos sexuais, né? Então, seria essa a primeira opção. Número 9. Então, vamos ler aqui. Desmatamento na Amazônia. O que comemoramos? Vejam que aqui é um outro gênero textual, né? Aqui nós temos uma notícia. O governo federal divulgou hoje em Brasília que a taxa de desmatamento na Amazônia caiu 16% entre agosto de 2016 e julho de 2017 em relação ao mesmo período anterior. Com isso, a derrubada volta a cair depois de 2 anos de tendência de alta, mas não há real motivo para celebração. Bom que caiu a taxa, mas temos de focar em acabar com o desmatamento. Já passou da hora de o Brasil pensar somente em comando e controle e passar a trabalhar as políticas públicas que estimulam aqueles que não desmatam e que produzem de maneira sustentável. Só assim poderemos comemorar, afirma o diretor executivo do IPAM, André Guimarães. Adicionamos 6.624 km² desmatados na Amazônia, somando tudo desde o início da série histórica. É uma Alemanha e um Portugal destruídos, afirma o pesquisador sênior do IPAM, Paulo Moutinho. Enquanto ficarmos comemorando as quedas das taxas, vamos fechar os olhos para o fato que estamos apenas destruindo florestas em um ritmo mais lento, mas a destruição continua. Em 2016, o Brasil desmatou 7.893 km² na Amazônia e no ano anterior, 6.207 km². A taxa ainda é muito mais alta do que a meta proposta pelo governo em 2009 de chegar a 3,5 mil km² em 2020. Então, vamos aqui para as atividades. Letra A. A finalidade da carta aberta lida é a mesma dessa notícia? Explique sua resposta. Claro que não, né? A carta aberta convoca o público em geral a se manifestar contra a devastação da Amazônia. Já a notícia ela tem a finalidade do quê? De apenas informar a população sobre os dados de devastação. Letra B. Nos 2 primeiros parágrafos da notícia, há um fato e uma opinião compartilhadas com a carta aberta. Identifique-os. Qual que é o fato? A queda na taxa de desmatamento. E qual que é a opinião? Que não há motivos para comemorar essa queda no desmatamento. Número 10. Ambos os textos tratam de desenvolvimento sustentável. Transcreva os trechos de cada texto que apresentam esse tema. Então, se a gente voltar na carta aberta, os trechos que apresentam esse tema do desenvolvimento sustentável esse trecho, né? Então, um país que tem 165 mil km² de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É urgente que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais. E da notícia, nós temos o trecho: já passou da hora de o Brasil pensar somente em comando e controle e passar a trabalhar as políticas públicas que estimulam aqueles que não desmatam e que produzem de maneira sustentável. O texto a seguir também O texto a seguir também se refere à Amazônia. Reúne-se com colegas, juntos leiam e comentem o texto.
As Amazônias. Esse tapete de floresta com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim: água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. O que se pode deduzir do título As Amazônias? Então, ali pelo título, né, antes da gente ler o texto em si, né, a gente consegue deduzir que o texto vai falar a respeito das muitas faces da região amazônica, né? E esse texto ali, ele é totalmente descritivo, né? A associação das palavras e expressões descritivas como muitos rios, beleza da floresta, matas sem fim, árvores altas, água em grande quantidade, né? Número 12, o texto As Amazônias. Letra A. Trata da importância econômica do rio Amazonas? Fala alguma coisa ali sobre economia? Não. Apresenta um roteiro, olha, roteiro turístico? Não, né? Nada a ver. Letra D. Faz o levantamento da vegetação amazônica. Faz ali um levantamento contando quais tipos de vegetação que tem? Não, né? Então é a letra B. Descreve as características da região amazônica. Isso aí. Número 13. Que diálogo é possível estabelecer entre a carta aberta lida e o texto As Amazônias? Então, ambos os textos, tanto aquela primeira carta que a gente leu, né? Quer dizer, a única carta, né? O primeiro texto que a gente leu, e esse As Amazônias, é que ambos os textos discorrem, falam sobre a importância da floresta amazônica. Número 14. A função da carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia é a mesma do texto As Amazônias? Explique sua resposta. Veja que aqui é quase que a mesma pergunta, mas não é. Ó, a função da carta, né, do gênero da carta aberta é a mesma ali do texto As Amazônias? Não, né? É diferente, porque a carta é um instrumento de protesto, é um instrumento de crítica e de conscientização da população. Já o texto As Amazônias faz apenas uma descrição da região da floresta amazônica, né? Não tem essa intenção, diferentemente do da carta. Número 15. Assinale a frase do texto As Amazônias que contém uma opinião. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. Que a gente já sabe que é a letra A, né? Apesar de estar mostrando aqui, mas é um único trecho que contém uma opinião. Ó. Esse tapete de florestas com rio azuis que os astronautas viram é a Amazônia, não traz opinião. É água que não acaba mais também, não é opinião. E tanto a letra D quanto a E também não são opiniões. Número 16. O trecho a seguir faz parte da carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia. Releia-o, observando que ele traz uma reiteração. E o que é reiteração? É o ato de repetir, né? De reiterar. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia homem-natureza entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver, mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua. Letra A. Que expressão se repete 3 vezes nesse trecho? Mesmo depois, tá? Essa expressão, né? Mesmo depois disso, mesmo depois daquilo, mesmo depois. Letra B. Que efeito de sentido tem essa reiteração? Ela enfatiza os argumentos usados para lembrar que
Não obstante o sacrifício de Chico Mendes, os pactos entre povos indígenas e atos heróicos para salvar a Amazônia, ela continua a ser destruída. Número 17. Observe que a expressão mesmo depois, além de reiterar e costurar as ideias do parágrafo, faz também a modalização do conteúdo enunciado. Os elementos modalizadores são encarregados de evidenciar o ponto de vista do falante locutor e assegurar o modo como esse falante elabora o discurso. Que ponto de vista dos autores da carta fica evidente com o uso de mesmo depois? Então, essa expressão expressa a avaliação sobre o valor e condições de verdade da proposição. É asseverativa, afirmativa, indicando o absurdo da situação do desmatamento, não obstante os fatos e as ações anteriores. Número 18. Leia a seguir mais um trecho da carta aberta. Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Reescreva essa frase, ampliando-a por meio da reiteração. Você terá que acrescentar informações, por isso faça uma pesquisa prévia. Então, vocês podem reescrever, vocês podem pesquisar mais alguma coisa, então, e poderão aumentar. Então, aqui tem um exemplo, mas vocês podem fazer com as palavras de vocês, tá? Então, apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, apesar dos pactos entre os povos indígenas, apesar de a floresta amazônica ser protegida por lei, a devastação continua. Então, esse é um exemplo, é uma maneira de a gente fazer esse recurso da reiteração, da gente reiterar uma ideia. E chegamos aí à nossa produção. Então, exercício 19, escreva uma carta aberta sobre a devastação da Amazônia para ser divulgada na comunidade escolar, parafraseando as ideias da carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia. Então, vocês podem parafrasear, né? Vocês devem parafrasear. E o que é parafrasear? É contar com as palavras de vocês um texto, tá certo? Então, vocês podem fazer um rascunho aqui e depois fazer o texto final lá na página que tem própria para isso, tá? Então, deixe evidente a ideia que você está defendendo, considere que não há um destinatário específico, a carta será lida por diversas pessoas. Reelabore os argumentos do texto base. Então, vocês podem parafrasear e vocês podem acrescentar argumentos e mudar a opinião também, tá certo? Então, reelabore os argumentos do texto base de maneira a tornar ainda mais convincente a sua argumentação. Conclua seu texto com alguma frase de impacto que convença o leitor das ideias expostas na carta. Então, lá naquela carta que a gente leu no começo da aula, tem no final uma frase de impacto. Elaborem uma frase vocês mesmos no final da carta de vocês. Entenderam? Então, parafraseiem essa carta, primeira que a gente leu, o primeiro texto que a gente leu. Adicionem argumentos, ideias, o que vocês quiserem. E não esqueçam de colocar a frase de efeito. Tá certo, alunos? Até daqui a pouco, então, para a nossa próxima aula.